Retomando o assunto Simple Present Tense. Nos vídeos anteriores, vocês já observaram toda a parte introdutória, né? A equivalência dele com o presente do indicativo em português, as comparações que eu fiz, seria mais fácil até você conjugar um verbo em português pelo ponto de vista lógico do que conjugar um verbo em inglês, mas do ponto de vista prático foi mais fácil conjugar, e eu provei lá para vocês que foi mais fácil conjugar o verbo na língua inglesa. Não é isso? Depois a gente estudou as regras, tá? Estudamos as regras. E essas regras demonstraram claramente que nesse assunto você não precisa aplicar a regra em outras pessoas gramaticais que não seja a terceira pessoa do singular. Isso implica em que você não vai precisar mexer nem na primeira do singular, nem na segunda, nem na primeira do plural, nem na segunda do plural, nem na terceira. Diferentemente do português, você teria que fazer uma alteração de cada pessoa gramatical, uma alteração ortográfica para cada pessoa gramatical. Na língua inglesa, não. Onde é que apontam, para onde é que indicam a utilização de regra? Somente na terceira pessoa do singular. Então, eu já tratei dessas regras, tá? E vocês estão sabendo das regras especiais, que são 3, e mais uma regra geral. Hoje, eu já queria partir para aquela parte mais prática, que seria como é que eu vou estruturar uma sentença utilizando esse assunto e aplicando as regras. Então é isso que no vídeo de hoje eu pretendo mostrar para vocês. O funcionamento mais efetivo, tá? De uma maneira mais sistemática do assunto, que vocês tiveram só a parte até agora só de regras, tá? Então vamos aproveitar e dar uma olhada aqui num quadro que eu preparei para vocês, porque hoje, além de falar da forma afirmativa, eu também quero mostrar como é que funciona a forma interrogativa. Então, quando tem ali em cima questions, né? Questions são o quê? Questões, perguntas. Então, quem é que questiona, que faz perguntas? São as sentenças de natureza interrogativa, tá? Então, quero que vocês olhem só esse começo aqui, ó, que tem 2 pedacinhos, do e das, não é isso? E aqui no final tem o verbo, porque depois desse verbo, eles colocaram assim, porque depois do verbo é aquilo que a gente chama de complemento, que pode ter uma palavra, 2, 3, 10, quando passa do verbo principal, o restante é complemento, tá bom? Então, quando eu estiver falando sobre a interrogativa, eu vou voltar para essa tabela para mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos ver aqui. Vamos começar primeiro pelas frases afirmativas, né? As frases afirmativas, geralmente, ó, gente, tem que lembrar que essa palavra geralmente aqui, o que seria geralmente? Ó, geralmente não é tudo, geralmente não é pouco, mas geralmente é quase tudo. Isso quer dizer que quase todas as frases afirmativas, 98, 99, 99%, vão apresentar essa estrutura que a gente está observando aí. A estrutura seria começar com o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, e aí você vai lembrar, ora, se esse sujeito for da terceira pessoa do singular, eu vou ter regras. Mas se não for da terceira pessoa do singular, não precisa colocar regras. Só vai tirar o TO, que é a parte que indica, a partícula que indica que o infinitivo. Só isso. E fechando, nós teríamos o quê? O complemento, tá? Então, só que fique bem claro que esse geralmente está indicando que praticamente todas as frases em inglês, no Simple Present Tense, vão ter esta sequência que vocês viram aí. O sujeito, o verbo e o complemento. Bem, eu coloquei aqui uma observação para só relembrar vocês para que é que serve o Simple Present Tense. O Simple Present Tense, ele trata de ações verdadeiras, tá? Aquelas coisas que são universais,
Tipo, a água congela a tantos graus, tipo, a água ferve a tantos graus, essas coisas que são consideradas universais, tá certo? Você não vai dizer que uma água colocada numa temperatura tal, no fogo, que essa água congelou. Não é isso? Não, ela vai ferver. Então você vai observar que essas coisas são universais. E aí o que é que ocorre? Como você está falando de situações do dia a dia, do seu cotidiano, é bem comum aparecer no complemento desse assunto essas partezinhas aqui. Por exemplo, every day significa todo dia. Every night, toda noite. Every week, toda semana. Every month, todo mês. E por aí segue, né? Eu poderia colocar toda semana, todo final de semana, todo ano, e continuaria com esse every. Então, é bem comum aparecer isso daí, tá? Não é garantia, mas é comum. Eu também posso colocar os dias da semana, que eu só coloquei um aqui, ó. Every Saturday, todo sábado eu poderia colocar every Sunday, every Monday, every Tuesday, every Friday. Qualquer dia da semana que eu pudesse colocar, todo sábado, todo domingo, toda terça, toda quarta, e daí por diante. E é comum também aparecer essa preposição on, quando eu digo assim, on Tuesday, eu quero dizer na terça, se eu colocasse on Tuesday, acrescentando essa ali, seria nas terças, tá? É uma coisa de rotina, porque é para isso que serve esse assunto. É para falar da rotina, tipo, eu acordo todo dia. Isso é rotina. O cara vai ter que acordar, se ele não acordar, tá morto. Então eu coloquei aqui para vocês exemplos já que ilustram a formação, ilustram a aplicabilidade das regras, e aí vocês vão poder conferir. Por exemplo, aqui o primeiro exemplo que eu coloquei foi assim: eles estudam toda tarde. Transformando isso para a língua inglesa ficou they study every afternoon. Ó, observe que o pronome ali é de terceira pessoa do plural. Por isso que o verbo está normal. Eu só tirei o TO. Em vez de ter to study, tem apenas study. Só isso. Não tem alteração nesse verbo, não é isso? Mas, por exemplo, se eu quiser colocar um pronome já referente à terceira pessoa do singular, tipo, ele estuda toda tarde, aí eu vou precisar alterar. Eu vou ter que perceber, gente, que a terceira pessoa do singular é ele ou ela. Não é isso? Na língua inglesa, he, ele, do gênero masculino, she, ela, do gênero feminino, e it, é ele ou ela, mas para o gênero neutro, que representa coisas ou animais. Coisa que a língua portuguesa não tem. A língua portuguesa só tem dois gêneros, masculino e feminino. Em inglês não. Em inglês tem masculino, feminino e neutro, tá? Então, vamos retomar aqui o exemplo. Quando eu digo assim, ele estuda toda tarde, aí, ao transformar isso aqui em inglês, eu vou observar que eu vou ter que alterar. He studies every afternoon. Mas por que tem isso? A justificativa aqui é porque o pronome he é um pronome de terceira pessoa do singular e o verbo study, ele é um verbo que termina em y, precedido por consoante, porque a letra D que está vizinho y não é uma consoante. Então, qual é o procedimento para colocar um verbo desse, né? Aplicar a regra no verbo desse? É retirar o y e acrescentar IES, que foi o que eu fiz aqui. Tá vendo? Olha aqui o que foi que eu fiz. Eu tirei o y e acrescentei o IES. Isso vai servir para qualquer exemplo que você for estruturar. Se eu estou trabalhando pronome de terceira pessoa do singular, eu vou precisar aplicar a regra. Se eu estiver trabalhando pronomes que não são da terceira pessoa do singular, eu não preciso aplicar a regra, só preciso tirar o TO, tá? Então isso daí, é como eu disse, geralmente, né, que é quase tudo, é o que vai servir para que você estruture frases afirmativas no Simple Present Tense. Já na forma interrogativa, tá? Aí eu vou voltar lá para aquela tabelinha. É porque na forma interrogativa você vai precisar de dois auxiliares, o do e o das.
E lembre disso, esse do e esse das, que são os ajudantes, são os auxiliares, eles não precisam ser traduzidos, tá? Eles não precisam ser traduzidos. Então, você vai observar aqui na tabelinha a utilização do e do das, tá? Eu estou até antecipando lá a explicação para que você volte a observar quando foi que eu usei o do e quando foi que eu usei o das. Não é isso? E como é que o verbo ficou? Porque aqui na estrutura ele diz ó, que você tem o do, ou então o das. Logo depois você tem o quê? O sujeito. E depois você tem o verbo, né? O que viesse do verbo é o que a gente chama de complemento. Então, só para que você voltasse a visualizar e entender o funcionamentozinho dessa tabela, é que eu estou te mostrando isso. Agora, voltando para cá, percebam o seguinte. Já que para fazer perguntas em inglês eu vou precisar desses dois ajudantes, como é que eu vou fazer? Eu vou usar os dois. Quando é que eu uso o do? Eu uso para a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda do singular, que é você, a primeira do plural, que é nós, a segunda do plural, que é vocês, e a terceira do plural, eles ou ela. E quando é que eu uso o das? Na terceira pessoa do singular. Ele, para homem, ela, mulher, it, ele ou ela, para coisa animal, tá? Então, dessa forma, a sentença interrogativa, ela pode ter essa estrutura aqui, gente. Ela é lembrar de como é que funciona uma frase interrogativa através dessa formulazinha. Eu vou ter o auxiliar, que é o do ou das, dependendo do sujeito. Depois eu vou ter o sujeito. Depois eu vou ter o verbo no infinitivo sem ter. Opa! Agora sim, é preciso ter atenção. Na afirmativa, a terceira pessoa tem acréscimo, na interrogativa não tem. Não importa se é primeira, segunda ou terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Aqui está dizendo a fórmula. O verbo vai ficar no infinitivo sem TO, tá? E depois o complemento. Então, pegando aquelas frases lá de cima, que dizia assim, eles estudam toda tarde, para fazer a pergunta, como é que ficou? Do they study every afternoon? Eles estudam toda tarde? Por que é que eu estou usando esse auxiliar aqui, ó? Estou usando esse auxiliar porque o sujeito concorda com ele. Quando você verificar na sua tabela lá, você vai ver que é assim. Já outra pergunta, ele estuda, que lá tinha he studies, aqui não pode, ó. Aqui eu usei o auxiliar, usei o sujeito, mas percebam que o verbo study está normal, como está no exemplo de cima. Por quê? Ele não diz aqui que na hora de fazer a sentença interrogativa eu vou ter o verbo no infinitivo sem TO. Então, o que é que está ficando pronto hoje já de forma prática, com exemplos. Já deixamos pronto a interrogativa e já deixamos pronto a afirmativa. Não é isso? Inclusive, exemplificando todo. Então, na próxima aula eu ainda vou tratar, porque esse assunto é gordinho, ele ainda tem algumas coisas para serem tratadas. Ainda vamos falar de forma negativa e de outras particularidades desse assunto, porque a gente ainda vai falar de advérbio de frequência, de algumas observações, mas isso vai ficar para a próxima semana, para o próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham uma semana bem produtiva, tá? Assim que vocês fizerem os exercícios, vocês enviem para que eu possa já corrigir. Eu tenho todo o meu controle aqui numa cadernetazinha dos alunos que me enviam, inclusive quando tem alguma coisa para ser reparado, para ser consertado, eu sempre passo as orientações